Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 165º Dr. Apple News, toda sexta-feira. Um abraço à galera que colabora aí enviando sugestões de pauta, o Antônio, o Renato, o Sandro, o Gilberto, muito obrigado a todos vocês. Um abraço especial para o Charleston, que está sempre aqui também comentando. Valeu, Charleston, um abração, uma boa semana para você. Vamos lá, temos notícias importantes nessa semana. Vamos começar com as notícias históricas. A gente começa com as notícias históricas aí no dia 30 de setembro de 2002, quando a Apple começou com um movimento de sincronização de dados sem fio, o chamado iSync. Né? Naquela época não tinha iPhone, mas tinha o iPod, né? A gente tinha os Palm Pilots também, e a Apple lançou um sisteminha de migração, de transmissão de dados através do Bluetooth. A gente utilizava esses celulares mais antigos, né, aqueles Nokias, etc. E com o iSync você poderia migrar os seus contatos, os seus calendários do Mac para o teu telefone. Então foi o primeiro start aí dessa transmissão de dados sem fio. E olha hoje o que se tornou, né? Até atualizações a gente pode fazer agora sem fio, que era antigamente impensável, né? Temos aí o handoff, o continuity, enfim, um monte de recursos que começaram através dessa tecnologia que o próprio Steve Jobs, quando anunciou, falou que era o começo de uma coisa muito importante. Então, 30 de setembro de 2002, está fazendo aí 20 anos que começou esse movimento de transmissão de dados sem fio. A galera não deu muita importância para a época, na época, né, mas hoje a gente vê a importância disso e aí a gente vai diminuindo a questão dos cabos, né? Bom, temos também aí no dia 1º de outubro de 2011 a Apple perdendo o controle aí das informações, né? E detalhes aí do iPhone 4S acabaram sendo vazadas. Não foi bem um vazamento, né? Isso aí estava numa atualização de software, estava nas informações de atualização de software anterior e a galera foi esperta para poder encontrar aí as pedrinhas, né? As dicas, né? Se eu não me engano, foi a primeira vez em que os desenvolvedores checaram aí o conteúdo do código-fonte de uma atualização próxima de um lançamento e encontraram informações dos novos equipamentos. Então hoje agora virou uma prática. Toda vez que tem uma atualização próxima de um lançamento, a galera vai checar item por item, linha por linha de código para poder tentar encontrar alguma pista do que seria o próximo produto, o próximo sistema, o próximo recurso, etc. E hoje a gente tem muitos vazamentos, entre aspas, né? Na verdade são descobertas, né? Através disso, através do código-fonte das atualizações anteriores. Então, a galera é muito esperta, né? Não adianta. A gente sempre vai encontrar um meio de driblar essas coisas todas. Mas foi aí às vésperas do lançamento do 4S, né? O lançamento que o Steve Jobs não participou, e que a gente vai falar isso aqui um pouquinho mais para frente. A gente também tem aí, junto com o 4S, o do sistema operacional vindo aí com dia 4 de outubro de 2011, a Siri que também abriu porta aí para muitos desses assistentes aí de voz que nós temos hoje em dia. A Siri não é tão esperta ainda e tão completa ainda quanto outras vozes, porém ela é mais segura, porque o processamento todo dos dados é feito no seu equipamento. Se você for ver aí Cortana, Alexa, etc., isso é tudo feito, tudo processado nos servidores das empresas, né? Então a tua voz, o teu pedido, a tua informação vai ser processada lá com eles, enquanto a Siri é processada no próprio equipamento. Então se você for fazer essa diferenciação e comparar banana com banana, maçã com maçã, a Siri é realmente espetacular. E eu recomendo, pessoal, a usar bastante a Siri. A Siri ela pode ajudar muito aí você a poupar tempo. Ao invés de ficar digitando, entrando com informações aí na mão, você pede para a Siri e ela resolve para você. Você ganha tempo, você ganha produtividade, né? Então isso tudo está lá nos cursos. Se vocês preferirem, tem um curso inclusive específico da Siri para vocês poderem aprender a mexer com ela, tá bom? Então, muito legal. A Siri realmente, para mim, no meu caso, mudou muita coisa. E temos aí também no dia 5, né, 5 de outubro de 2011, a passagem aí, a ida do Steve Jobs, que nos deixou aqui o corpinho, né, deixou nosso planetinha e seguiu o teu caminho ali com 56 anos. Ele não participou daquele evento de lançamento. Eu lembro muito bem, enquanto estava rolando o lançamento, tinha uma cadeira separada com uma plaquinha de reservado. A gente sabia que era ele.
Ele já estava aí nos últimos dias, né? Ele trabalhou até o máximo que deu e acabou não participando desse lançamento e ali já foi o prenúncio de que já não estava, o corpo já não estava mais suportando o câncer no pâncreas que ele teve, né? Para contar um pouquinho da história, o Steve, quem assistiu aí a história da Apple, né? Esses capítulos que eu publiquei aqui, o Steve sempre foi muito diferente com relação à visão de mundo, à visão de vida, à visão né, da próxima vida, da vida além dessa, né? E com relação também a seus costumes, seus hábitos, ele passou muito tempo comendo só frutas, principalmente maçã, porque achava que isso limpava o corpo. Ele nem tomava banho porque achava que só comendo maçã já estava bom, né? Então ele tinha uma visão bem diferente do normal. E quando ele foi diagnosticado com esse câncer de pâncreas, ele se recusou a fazer qualquer tipo de tratamento alopático, né, com remédios, etc. Cirurgia, nem pensar, não queria que abrisse o corpo era um templo para ele, né? E aí ele ficou vários meses tentando se tratar com dieta, com meditação, com comendo apenas cenoura e maçã e tal, e acabou postergando ali um possível tratamento que talvez, né, a gente não sabe como é que são as coisas, né, mas talvez poderia ter prolongado um pouco mais a vida dele, e ele fez essa opção por tentar fazer um tratamento, acupuntura, etc. Não que essas coisas não funcionem, mas não funcionou aí para o caso dele, pelo menos não daquilo que a gente esperava, né, de curá-lo ou de prolongar a vida dele. Mas ele fez essa opção e a coisa realmente não deu certo quando o câncer piorou muito, né? Ele resolveu aí fazer a cirurgia, mas os médicos falaram que agora não tinha muito mais o que fazer. Eles iam fazer a cirurgia, era um câncer muito raro, de um tipo muito raro, e enfim, assim foi a história dele, né? A gente sabe que a gente não muda muitas coisas, né? As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, a gente só vai entender isso mais pra frente. Mas a gente aí celebra a possibilidade de ter tido esse cara aqui entre a gente e a genialidade e né, todo o jeito dele empurrou a humanidade para frente de uma forma absurda, né? Tem o lado positivo e o lado negativo, a gente vê os reveses dessa tecnologia toda, né? Mas aí é de cada um, é o uso que cada um faz, né? Eu procuro aqui sempre trazer informações para que vocês possam usar bem a ferramenta e a ferramenta te servir e não a gente se servir, e aí não a gente servir a ferramenta, né? Ficar ali o tempo todo no equipamento. Mas enfim, aí são questões mais filosóficas, mais né, psicológicas que a gente pode tratar de repente num outro papo. Se a gente combinar aí uma live, por exemplo, para a gente bater um papo sobre essas coisas. Mas aqui eu tiro meu chapéu para o Steve Jobs. Para mim foi uma honra estar presente, né, enquanto ele estava aqui e ver essa mudança toda acontecer na tecnologia, no mundo e no comportamento humano. Então, valeu, Steve, muito obrigado. Espero que volte logo, para quem acredita. Vamos lá. A iPhone 6 agora é vintage, tá? Demorou bastante até para isso acontecer, mas a galera que tem o iPhone 6 aí, que já nem atualiza mais, né? O 7 também não atualiza mais, ele já é vintage e você já não vai conseguir suporte técnico aí, peças de reposição originais nas assistências técnicas da Apple, né? O iPhone 6 ele foi marcado por aquele band gate, band significa dobrar, né? Envergar, e a galera começou a reclamar que ele era muito frágil, você fazia assim com o telefone e ele envergava. Eu ficava pensando naquela época, mas quem que vai pegar o telefone e vai fazer assim, né? Eu não conseguia entender. Mas a galera sempre tem alguma coisa para poder gerar notícia, gerar clique e etc, né? Foi realmente um problema de marketing aí para a Apple que teve que resolver isso de uma forma bem rápida no próximo modelo, que no 6S já não teve tanto problema. Bom, o WatchOS Série 6, desculpa, Apple Watch Série 6 e o Apple Watch Ultra. O pessoal está falando aí com problemas, alguns com problemas no microfone. O microfone parece que está sensível demais, né? Está captando muito som e aí acaba ficando rachado, ficando ruim. A Apple sugere para reiniciar o Apple Watch, caso você tenha esse problema, enquanto ela está trabalhando num fix, aí, numa resolução, numa correção do sistema operacional. Então fique atento se você já está com esses dispositivos aí e está tendo esse problema, é só reiniciar o aparelho que ele volta ao normal. Se ele continuar dando problema, aguarde que uma atualização de software vai resolver esse problema aí do seu microfone, tá bom?
Bom, lembra que eu falei lá numa outra live a respeito do Matter? O Matter é uma forma de unificar todos os sistemas de automação. A gente tem sistemas de automação do Google, sistema de automação da Amazon e sistema de automação da Apple, o famoso HomeKit. Só que cada um trabalha com cada um, né? Não tem essa troca de informações. Então, se você compra um equipamento, uma lâmpada, por exemplo, que trabalha com a Amazon, só no sistema da Amazon que vai funcionar e vice-versa. Se você compra um que funciona com HomeKit, também não vai funcionar com as outras empresas. Então a Apple acabou se juntando com esse padrão, né, um sistema chamado Matter, é o padrão dessa tecnologia, para que qualquer equipamento que você compre, ele funciona com a automação de qualquer outro sistema. Excepcional, excelente, desde que tenhamos segurança. Nós sabemos aí que Amazon e Google não prezam tanto pela segurança, pelo contrário, ganham dinheiro com as suas informações, e a Apple nem tanto, né? A gente não pode afirmar que não é total, mas a gente sabe que não é tanto quanto Amazon e Google. Então, salvo as proporções aí, tomando as seguranças necessárias, porque a gente vai estar colocando o equipamento de, entre aspas, de vigilância dentro da nossa casa, uma lâmpada, uma câmera, um motor de portão. E essas empresas vão saber quando que você abriu o portão, quando que você fechou o portão, quando que você acendeu a luz, quando você apagou a luz. Então, é um pouco arriscado, a gente sabe disso, mas a gente abre mão de uma coisa para ter outra, né? Você tem facilidade e acaba não tendo tanta privacidade. A gente confia um pouco mais na Apple por conta dessas coisas, e isso acaba me deixando, né, pessoalmente, um pouco preocupado, desde que a Apple saiba exatamente o que está fazendo e feche essas portas aí de informações para que a gente possa ter um pouco de segurança, tá? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Falando em segurança, o pessoal o Dr. Sebastian Schmerl, não sei como é que fala esse nome, aí o Gilberto pode me ajudar aí no sobrenome dele, diretor de segurança de serviço da EMEA, né? Ele está dizendo aí que o jogo online Neopets, ou Neopets, ele foi atingido, foi atacado por hackers. Os hackers conseguiram quebrar aí o código do jogo, e coletaram aí mais ou menos 70 milhões de informações de jogadores. A gente sabe que hoje em dia, quando a gente vai jogar um jogo, a gente tem que fazer um cadastro, às vezes tem que colocar cartão de crédito para você poder ir comprando as coisas que o jogo oferece e tal. Então, olha só que interessante, os hackers agora não estão focando tanto em sistemas operacionais, estão focando nos serviços, né? E agora jogos, né? Seria uma coisa que nunca ninguém iria pensar em ter tanta segurança na questão dos jogos, né? Mas lá tem informações importantes e os caras podem até utilizar o dinheiro aqui desses jogos para poder vender gift cards, etc. Eles ganham dinheiro com isso, além de, obviamente, ter as informações dos jogadores. Então, os jogos estão sendo aí o próximo alvo dos hackers, então é bom que as empresas que desenvolvem os jogos fiquem atentas com relação a isso e desenvolvam protocolos de segurança para que possam proteger aí as nossas informações. A gente tem visto aí que esse mercado tem crescido muito, principalmente com essa situação toda, todo mundo ficando em casa, né, os jogos aí explodiram, né, todo mundo jogando dentro de casa. Então realmente ficou um alvo bem interessante, né, com um volume grande de informações, então os hackers estão atrás disso. Então foi descoberto isso na Neopets e provavelmente isso vai acontecer mais para frente. Nós tivemos, se eu não me engano, o vazamento do GTA 6 também, né? Então a galera está atenta com relação a isso, é bom que nós, jogadores, fiquemos também atentos com relação a isso, não coloquem senhas padrão, né, senhas nos jogos que sejam iguais para outros serviços, porque os caras descobrindo uma, eles vão tentar em outras, tá? Aquelas dicas de senha normal que a gente já conhece. Bom, a gente falando de conectividade, começamos falando do iSync no começo do Dr. Apple News, né? E agora nós estamos falando aí da padronização dos cabos, né? O Parlamento Europeu bateu o martelo naquela proposta de obrigar as empresas a unificar os cabos, né? Isso por um lado é bom, mas por outro não é tão bom assim. E parece que em 2024 as empresas estão forçadas a utilizar o padrão USB tipo C. Ainda falta os estados da União Europeia aprovar, mas provavelmente vai ser uma formalidade, porque se o parlamento já aprovou com quase unanimidade, então não vai ter tanta dificuldade
desse projeto aí avançar, né, desse projeto de lei avançar. Eles estão alegando aqui, ó, que a União Europeia vai economizar, os consumidores, né, da União Europeia, vai economizar cerca de 250 milhões de euros por ano na compra de diferentes cabos, etc., adaptadores, etc. Mas, por exemplo, eu não sei exatamente como é que essa lei, né, teria que ter acesso à descrição da lei e ver exatamente o que está acontecendo, o que eles estão alegando lá. Mas você padronizar uma indústria, principalmente uma indústria de informática, que tem uma evolução muito grande, que tem uma transformação, uma pesquisa muito grande, você acaba fechando barreiras aí para evoluções. Então, se de repente houver um cabo melhor, né, mais rápido, mais durável, que passe mais informações, aí não vai poder trocar, vai ter que ficar lá no USB tipo C porque um político engravatado disse que tem que usar aquilo ali. É um pouco complicado essas coisas, né? Talvez a Apple até abandone os plugs, né? A gente tem visto essa onda de acabar com cabos para tudo, o carregamento já é feito por indução. Então, enfim, como é que isso vai acontecer, né? Será que as empresas vão ser obrigadas a colocar o plug USB tipo C sem nem precisar? Então, eles se preocupam por um lado, mas não pensam em todas as vertentes, né? Eu acho que isso não é trabalho de político, de se meter na questão de tecnologia. As empresas que têm que se virar com relação a isso e o consumidor acaba escolhendo o que é melhor para ele e o mercado se autorregula, né? Bom, outra informação com relação ao Facebook, ou Meta, né? Mudou de nome. Eles estão aí diminuindo custos, interrompendo contratações. Parece que o Facebook atingiu o teu máximo aí, com essa questão também que a Apple dificultou a questão de propaganda dentro do Facebook, principalmente para quem usa os equipamentos da Apple. Isso diminuiu a receita drasticamente da Meta, né? Então parece que o Facebook atingiu o pico aí do seu crescimento e vai começar a cair. O próprio Mark Zuckerberg disse que a Meta vai ter que se preparar para cortes em algumas áreas e tal. Ou seja, o próprio camarada está dizendo aí que vão ter que apertar o cinto, né? Então é um sinal aí de que de repente o Facebook atingiu realmente o máximo e não vai crescer tanto mais quanto cresceu até então, né? Foi muitos anos de crescimento. Outra informação interessante, o Google também planeja um data center enorme ali na Alemanha. A gente não sabe exatamente como isso vai funcionar, porque estamos vendo aí uma crise energética gigantesca na Europa, né? E a gente sabe que data center exige energia, uma quantidade enorme de energia e também uma estabilidade, né? Porque imagina se cai a energia, se os geradores não funcionam, enfim. Eles obviamente devem ter aí um plano B, plano C, plano H, plano G, né, para esse tipo de situação, com certeza, mas fica uma situação complicada. A gente, de um lado, escuta que a situação está muito difícil lá, e por um outro a gente vê uma empresa como o Google planejando aí um data center gigantesco. Então, talvez aí a situação não esteja tão ruim a longo prazo, né? Vamos aguardar para ver quais são os desdobramentos dessa história. E vamos terminar hoje o news com um rumor aí de uma tela, né? Aqui o rumor é a respeito de uma tela, de um display de 27 polegadas que a Apple estaria preparando aí para 2023. Aí eu fico pensando, será que é uma tela ou será que é um iMac, né? A gente tem aí uma coluna, uma lacuna, né? Uma lacuna a ser preenchida do iMac Pro, né? Um iMac mais poderoso, que talvez viria com 27 polegadas. Então, talvez o rumor de que estão produzindo uma tela não seja apenas uma tela, seja uma tela para um iMac de 27 polegadas. É uma possibilidade, a gente ainda não tem essa informação, é apenas um rumor aí divulgado pelo Ross Young. E vamos aguardar aí, porque provavelmente ainda esse ano teremos lançamentos de hardware, com certeza ainda teremos esse ano lançamentos de hardware pela Apple, ok? Então é isso, pessoal, eu encerro por aqui mais um News, agradeço a companhia de todos vocês, desejo ótimos dias, desejo muita paz a todos aí e precisando de aulas ou suporte técnico, acesse drapple.com.br, lá no site você conhece os cursos completos para você se matricular e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.